Olá, sou o professor Pedro Alexandre, aqui com você no concurso para o ESA. Então hoje nós vamos ver uma aula sobre os tratados e limites do Brasil, né? Matéria importante, sempre cai aí nos concursos, quando se trata de história do Brasil. Então vamos lá, olha, ali nós estamos no século XVII, nós estamos ali no ano de 1675, então até esse ano, o último ponto de ocupação de Portugal, aqui no Brasil, era São Francisco do Sul, lá nessa terra boa, nessa terra maravilhosa, que é Santa Catarina. Enquanto que a Espanha, o último ponto aqui de ocupação era onde hoje é a Argentina, Buenos Aires. A margem, essa cidade, está às margens do Rio da Prata. Entre esses dois pontos, ou seja, entre São Francisco do Sul e Buenos Aires, havia um imenso território desocupado que Portugal começou a fazer concessões de capitanias até o Rio da Prata. Então o que você tem? Então você tem Santa Catarina, aí você vai descendo, Rio Grande do Sul, Uruguai, aí pega aqui do lado aqui, você tem a Argentina, né? Então todo esse território daqui, pegando grande parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até lá Buenos Aires, até lá a atual capital da Argentina, Portugal não tinha ocupado, e aí Portugal começa a conceder terras nessa região, ou seja, capitanias, né? As chamadas capitanias hereditárias, mais terras nessa região. Então, Portugal começa a ocupar esse território. Então, a gente começa a ocupar o sul. Então, nada demais, algo assim muito simples, né? Século XVII. Tá, então vamos ver o que vai acontecer no segmento, tá? Então, é isso aí que você tem. Essa foto que você tem aí, nesse painel, é São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Muito bom, vamos lá agora para a fundação da colônia de Sacramento. Tá? Por volta de 1680, ainda século XVII, agora nós continuamos no século XVII, foi fundada, por ordem do rei de Portugal, a colônia de Sacramento, à margem esquerda do Rio da Prata. Muito bom. Esta colônia vai gerar conflito entre Portugal e Espanha. Então, lá embaixo, onde hoje é o Uruguai, tá? Lá embaixo, vai ser fundada uma colônia, às margens do Rio da Prata, a margem esquerda, tá? A colônia do Sacramento. Quem funda é Portugal, não é a Espanha. E, Buenos Aires de um lado, espanhola. Sacramento de outro lado, portuguesa. Começa a haver um conflito por interesse na região, tanto do lado da Espanha como do lado de Portugal, ok? Sacramento ficou em poder dos espanhóis até 1715. Os espanhóis invadiram lá, tomaram lá e ficaram com esse território até o ano de 1715, ok? Vamos ver no mapa, vamos localizar Sacramento? Aqui onde está Sacramento, ó. Olha aqui Sacramento, tá? Olha aqui, só para você saber as distâncias. Buenos Aires está aqui, ó. Então, Buenos Aires está desse lado, aqui, ó. Aqui, ó, Buenos Aires está aqui. E aqui está Sacramento, ok? Então, isso aqui é o Uruguai, ó. Aqui, para cá você tem o Rio Grande do Sul, ok? Então, olha até onde Portugal desceu para fundar uma colônia. Olha até onde Portugal desceu. Tá? Então, isso aqui, essa região aqui, será uma região conflituosa entre espanhóis e portugueses. Os espanhóis invadem esse território aqui de Sacramento, e vão ficar com Sacramento até o ano de 1715. E aí, foram feitos uma série de tratados até o século XIX para resolver esta questão. Claro que não somente essa questão. Então, eu iniciei essa aula falando de um problema lá no sul, lá no extremo sul, ultrapassando o Rio Grande do Sul, indo lá para dentro do território que é hoje o Uruguai, que diz respeito a uma colônia que Portugal fundou lá no extremo sul, né? Onde é hoje o Uruguai, lá nas terras uruguaias. Portugal foi ocupando essas terras e acabou fundando lá Sacramento. Essa colônia gerou problemas entre espanhóis e portugueses.
O painel mostrou para você que até o ano de 1715 os espanhóis tomaram essa região, e isso gerou conflitos, porém, Portugal e Espanha, para não entrar em guerra, começaram a fazer tratados sobre essa região, só que, além dessa região, havia outros problemas que envolviam o território brasileiro. Então, por causa dessa região sul e por outras questões que nós vamos ver aqui, Portugal e Espanha começaram a fazer uma série de tratados para resolver onde começavam as terras espanholas, onde começavam as terras portuguesas. Nós chamamos isso de tratados e limites. Você vai ver que também tem um tratado com a França, o primeiro tratado de Utrecht, de 1713, mas nós já vamos ver. Então, na verdade, o que são tratados e limites? Então, são alguns tratados assinados, a grande maioria deles, ou praticamente quase todos eles, entre Portugal e Espanha, para saber onde começa, aqui no continente americano, as terras espanholas e onde começam as terras brasileiras. Onde terminam as terras espanholas e começam as terras brasileiras, onde terminam as terras brasileiras e começam as terras espanholas. No caso aqui, brasileiras, é portuguesa, né? Porque o Brasil era uma colônia de Portugal, ok? Então tá aí. Vamos ver o que nós temos mais aqui, ó. Você lembra desse tratado? Esse tratado é o Tratado de 7 de julho de 1494. Esse tratado é o famoso Tratado de Tordesilhas. Vamos juntos aqui, já que nós estamos com o Tratado de Tordesilhas na tela, já que nós estamos com o Tratado de Tordesilhas aqui no painel, vamos olhar o Brasil, vamos olhar o que realmente era da Espanha, o que realmente era de Portugal. Então vamos lá ver aqui, ó. Vamos pegar a nossa canetinha aqui. Olha aqui, olha. O Amapá, a maior parte do Amapá pertencia à Espanha. Estão vendo aqui, ó? Olha o Pará aqui, ó. A maior parte pertencia à Espanha. O Amazonas, totalmente à Espanha, né? Olha aqui, Roraima, Espanha. O Acre, na verdade, também pertencia à Espanha. Rondônia, Espanha. Olha aqui que você tem Mato Grosso do Norte, Mato Grosso, né, da Espanha, Mato Grosso do Sul, a Espanha, maior parte do Paraná, Espanha, uma parte de Santa Catarina, Espanha, o Rio Grande do Sul praticamente todo para a Espanha. Então, aqui, ó, uma parte do Goiás para a Espanha também, aqui, ó, uma parte de Goiás aqui para a Espanha. O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, corremos tudo? Então, nós corremos todos aqui, ó. Então, tudo isso aqui pertencia à Espanha. O que era do Brasil? Uma partezinha do Pará, o Maranhão, o Piauí, aqui o Nordeste, né? Basicamente o Nordeste, Espírito Santo. Uma parte de São Paulo, Minas Gerais, uma parte do Goiás, uma parte do Tocantins. Então, veja, isso aqui pertencia ao Brasil, a Portugal, né? E o lado verde pertencendo à Espanha e do lado amarelo pertencendo aí a Portugal. Então você veja que o Brasil não tinha o tamanho. Vamos apagar aqui para a gente ver melhor agora. Então tá aí, ó. Se você olhar, quanto que você tem aí? Mais ou menos 1/3, né? 1/3 do Brasil que era o tamanho do nosso território. O lado de cá pertencia à Espanha. Então, muito bem, o que vai acontecer? Então vai acontecer uma série de situações históricas que vai fazer com que esse lado espanhol comece a ser ocupado por colonos portugueses, brasileiros também. Então, como é que se deu isso? Então, vamos ver como é que se deu isso aí. Aí, ó. Expansão colonial. Então, vamos chamar isso aí de expansão colonial. E aqui no teu painel aparece aí entradas e bandeiras, correto? Está representado aí no painel do seu lado direito, os bandeirantes. Missões jesuíticas, bem no centro do seu painel, você tem aí uma espécie de uma missão jesuítica, né? Uma cidade jesuítica. Está aqui, né? Ao fundo a igreja. Olha aqui a igreja, né? É uma grande missão jesuítica.
E aqui você tem uma fazenda do gado, uma fazenda de gado, às margens do rio. O que entradas e bandeiras, missões jesuíticas e fazendas de gado tem a ver com a expansão colonial do Brasil? Tudo, né? O gado, ele começa ali no litoral e vai se expandindo para o interior. Nas margens dos rios, as fazendas de gado serão criadas e na medida em que esses rios eles vão em direção ao interior do Brasil, né? Eles vêm do interior do Brasil e desaguam no mar. Então, na medida em que eles estão aqui para dentro do interior, o que vai acontecendo? As fazendas de gado vão povoando aqui as margens dos rios em direção ao interior. As entradas e bandeiras, em busca de riquezas, vão entrando também no interior do Brasil e vão povoando. E as missões jesuíticas também vão entrando no interior do Brasil e vão povoando. Ora, a linha de Tordesilhas, ela foi ultrapassada. E na medida em que ela foi ultrapassada, essas missões jesuíticas, essas fazendas de gado e esses povoados criados pelas entradas e bandeiras acabaram gerando um povoamento no interior do Brasil. Então, isso é que nós chamamos de expansão colonial, ok? Na medida em que esse território do lado espanhol, tá? Na medida em que esse território aqui, ó, do lado espanhol, começa a ser ocupado, foi necessário assinar uma série de tratados para saber o que é terra espanhola, o que é terra portuguesa. Tá, num determinado momento, a Espanha falou, opa, mas peraí, minhas terras estão sendo invadidas. Vamos saber o que é de Portugal, vamos saber o que é meu aqui, né? Vamos sentar na mesa, vamos negociar. Então, isso aí chama-se Tratados de Limites. Então, nós vamos lá. Primeiro tratado, Tratado de Utrecht. Esse tratado foi assinado com a França. E quem assinou esse tratado com a França foi Portugal, né? Foi Portugal, ano de 1713, tá bom? Decisão entre Portugal e França. O rio Uiapoque, tá aqui o rio Uiapoque, tá? É reconhecido como fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. Tá aqui tá a Guiana Francesa, tá? E aqui o rio Uiapoque, pronto. Tá decidido essa fronteira aqui. O Brasil até aqui vai até essa aqui. Então, tá lá o Tratado de Utrecht de 1713, ok? Depois nós temos outro tratado assinado em Utrecht. Utrecht é uma cidade que fica na Holanda. Sem problemas, né? O Tratado de Utrecht com a França foi assinado lá na Holanda. E esse segundo tratado entre Portugal e Espanha também foi assinado lá na Holanda. Eles decidiam dessa maneira, iam lá para essa cidade. Utrecht hoje tem uma grande universidade, né? Utrecht é uma cidade na Holanda com uma grande universidade. Mas vamos voltar lá no Tratado de Utrecht de 1715. Portugal e Espanha. Em 1715, eles decidem que Sacramento, a Espanha decide isso, Portugal decide isso, volta para o poder de Portugal. Tá certo? Depois de muita discussão, a Espanha, inclusive, não queria aceitar entregar Sacramento para Portugal. Portugal falou, não, vocês vão nos entregar, fomos nós que fundamos. E depois de muita discussão, eles assinaram. Tá, tudo bem, volta lá para vocês. Só que a Espanha, ela não gostou. Apesar de ter assinado o tratado, ela não gostou. Então, ela fez uma represália. Fundaram uma cidade bem próxima a Sacramento, chamada Montevidéu, no ano de 1794. Essa cidade de Montevidéu, bem perto de Sacramento, né, à direita de Sacramento, é uma cidade que vai se tornar um símbolo também de ocupação dos espanhóis nesta região. Muito bem. Portugal reage também, né? Fundaram aí um outro povoado, né? Então, Portugal funda o Forte Rio Grande, bem às margens da Lagoa dos Patos. Aí vão garantir, claro, a posse do Rio Grande do Sul, né? Começa a nascer o Rio Grande do Sul
como terras para o Brasil. Olha como é que nasceu o Rio Grande do Sul, nasce aí a partir desse Tratado de Utrecht, ok? Então isso aqui é mais um tratado. Vamos observar mais um tratado? Vamos ver mais um tratado? Ah, esse tratado é importantíssimo. Esse tratado extremamente importante. Talvez o tratado mais famoso de todos os tratados é o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, vamos lá, mais importante tratado, assinado entre Portugal e Espanha. Bem, o que Portugal faz? Devolve Sacramento para a Espanha. Vocês querem Sacramento? Tá aqui, Sacramento é de vocês, tá? Só que Portugal vai receber dois espanhóis, uma região que está aqui, ó. Uma região que está aqui no Rio Grande do Sul, chamado Sete Povos das Missões. Sete Povos das Missões. Era uma região, Sete Povos das Missões, é uma região no Rio Grande do Sul, oeste ali do Rio Grande do Sul, onde missões jesuíticas espanholas fundaram 7 cidades, ou 7 missões, essas cidades originárias dessas missões jesuíticas. E isso aí, dentro do Rio Grande do Sul, é entregue a Portugal. Inclusive, os índios não gostaram nada disso, né? Vai ter guerras chamadas Guerras Guaraníticas. Tá aí, então, Portugal recebe os 7 povos das missões. E aí, dentro desse Tratado de Madrid, foi utilizado um preceito jurídico, uma norma jurídica, chamada posse útil, em latim, ut possidetis. Ora, o que quer dizer isso? A Espanha reconhecia a colonização portuguesa em seu domínio a linha de Tordesilhas. A Espanha reconhecia que todo esse território aqui, ó, havia sido colonizado pelos portugueses. Portanto, elimina-se a linha de Tordesilhas e o Brasil passa a ter a configuração mais ou menos que ele tem agora. Então veja a importância desse Tratado de Madrid. É esse tratado que dá a configuração, mais ou menos, né? A configuração atual do Brasil. Ok? Então tá aí, né? Depois tivemos o Tratado de El Pardo. O Tratado de El Pardo, ele vai revogar, no ano de 11 anos depois, o Tratado de Madrid. Porém, o novo Tratado de El Pardo é assinado em 1778 e manteve-se as decisões da ut possidetis. Ou seja, a Espanha depois não concordou em entregar essas terras, houve discussões, houve brigas, tá certo? Aí, em 1761, assinaram um novo tratado, a Espanha queria os seus territórios de volta, Portugal insistiu, porque Portugal estava colonizando todo aquele lado lá espanhol, não havia como fazer um acerto, e aí aconteceu isso aí em 1778. Tá? Em 1778 foi assinado por Dona Maria I e Carlos III da Espanha, reconhecendo as linhas de Madrid, 1750. Então, definitivamente, observe isso, definitivamente, o Tratado de Madrid, ele se consolida em 1778. Ele é assinado em 1750. Em 1761, a Espanha diz que não quer que aquele território fique para Portugal, quer revogar o tratado, eles entram em discussão, vão até 1778, até que Dona Maria I e Carlos III, Dona Maria I de Portugal, rainha de Portugal, e Carlos III da Espanha, definitivamente põe um ponto final nessa história, dizendo, tudo bem, os espanhóis disseram, vamos reconhecer a ut possidetis, o direito é deles, dá a porcaria dessa terra para eles e sair de Portugal, pronto. Acabou. Consolidou-se o território brasileiro, tá, com a configuração atual a partir de 1778, ok? Depois tivemos o Tratado de Santa Ildefonso. Portugal ficava com a ilha de Santa Catarina e parte do território do Rio Grande do Sul. A Espanha recebia de volta a região, hoje no Rio Grande do Sul, chamada de os 7 Povos das Missões, ok? E o Tratado de Badajoz, né? Determinou definitivamente que a colônia de Sacramento pertenceria à Espanha e que as terras do Rio Grande do Sul seriam definitivamente dos portugueses.
incluindo os 7 povos das missões no Oeste Gaúcho. Consequência disso, Sacramento ficou definitivamente, até hoje, pertence ao Uruguai. O Rio Grande do Sul pertence ao Brasil. Os 7 povos das missões são 7 cidades ali no Rio Grande do Sul. Então, um abraço lá para o pessoal dos 7 povos das missões. E ponto final nessa história, o Tratado de Badajoz acabou por definir quem é que ficava com Sacramento. Definitivamente, o último tratado que definiu quem ficou com Sacramento, quem ficou com a região do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul para Portugal, região do Sacramento fica então para a Espanha, ok? Um adendo aí, ó, Guerras Guaraníticas, você está vendo no mapa aí os 7 povos das missões. Olha aí os 7 povos das missões, gente. Né? Tá aí, né? Os 7 povos da missão aqui com o nome de Santo, São José, Santo Ângelo, São Miguel, São Luís, São Nicolau, São Lourenço. Aí, ó, as regiões ali dos 7 povos das missões. Então, no período em que os 7 povos das missões passaram para o domínio português, os indígenas revoltados com o fato de ter se deslocar junto com os indígenas a terras espanholas, e ainda pela lembrança do que havia ocorrido em face dos ataques dos bandeirantes, os bandeirantes atacaram muito essa região, decidiram declarar guerra aos colonos. Fato conhecido na história do Brasil como Guerras Guaraníticas, ou seja, os índios da região não aceitaram, né, pertencer a Portugal, já que eles tinham sofrido muitas invasões ali, as missões jesuíticas dos bandeirantes. Então, há esse momento na história do Brasil, onde jesuítas e indígenas declaram guerra aos colonos. Então, isso são chamados de Guerras Guaraníticas, tá bom? Bom, para a gente concluir ainda aí sobre o século XVII, sobre o século XVIII, você tem aí a crise colonial dos séculos XVII e XVIII, tá bom? Que crises são essas? Crises localizadas dentro do Brasil, movimentos contra a opressão dos portugueses, também chamada de movimentos nativistas. Eram movimentos de caráter regionalistas, que também ficaram conhecidos como movimentos reivindicatórios. Esses movimentos, que aconteceram aí no final do século XVII e início do século XVIII, não tinham pretensão de separação do Brasil de Portugal. Lutavam apenas por causas locais. Então, final do século XVII e século XVIII, você vai ter alguns confrontos aqui no Brasil, em regiões localizadas, em regiões regionalizadas, que contestavam a opressão que Portugal fazia sobre o Brasil. Repito, olha aqui, isso é muito importante, não tinha pretensão de separação do Brasil de Portugal. Lutavam apenas por causas locais, ok? Lutavam apenas por causas locais. Então aí você tem algumas crises. Por exemplo, revolta de Beckman, aqui no Maranhão, ó. Você tem uma outra bem famosa aqui, a Guerra dos Mascates, aqui. Essa aqui é bem famosa, né? Você tem aqui a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, né? Aqui a Guerra dos Emboabas. Você tem aqui a Revolta de Vila Rica. A Inconfidência Mineira, que está aqui. A Revolução Pernambucana, a Conjuração Baiana. Tem outros aspectos, são revoluções, mas tem outros aspectos. Nós não vamos ver nessa aula, vamos ver numa outra aula. Mas Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas, Revolta de Vila Rica ou de Filipe dos Santos, essas revoltas, elas são conhecidas como revoltas nativistas, e essas revoltas, elas apenas contestavam a opressão sofrida pelos colonos de Portugal, ok? Aqui, ó, Aclamação de Amador Bueno. Tem essa aqui também em São Paulo. Vamos começar com essa. 1640 a 1641. Ora, em 1640 acontece a Restauração Portuguesa. O que é a Restauração? Separa-se, havia a União Ibérica, Portugal e Espanha, a separação da União Ibérica, tá? A grande separação da União Ibérica, Portugal fica livre da Espanha. A notícia chega aqui no Brasil um ano depois. O que os colonos fazem? Os colonos querem aclamar aí o Amador Bueno como rei de São Paulo, né? A notícia chega no Brasil e a população tenta aclamar Amador Bueno, provedor do reino de Portugal,
e homem mais rico da região como rei de São Paulo, não do Brasil. Veja, bem localizada, né? Bem regionalista, assim. Bem nativista de São Paulo. Bueno, né, esconde-se no mosteiro beneditino e prefere ficar fiel à coroa portuguesa. Um movimento, assim, bizarro, né? Totalmente bizarro. Imagina lá numa pequena localidade, num povoado ali, São Paulo, né? Naquela época, o ano é século XVII, é 1641, eles tentando separar um povoado de Portugal. Não era nem o Brasil, era um povoado. Olha que coisa interessante. É um movimento pitoresco, né? Nós chamamos de movimentos nativistas esse movimento, sem sombra de dúvida, e citamos ele porque ele está incluído na história do Brasil, né? Mas é muito pitoresco, né, esse movimento. Temos também a revolta de Beckman no Maranhão. Em 1684, haverá no Maranhão revolta das oligarquias rurais. A maior parte produziam algodão e cana, né? Essas oligarquias brigavam com os jesuítas, porque eles escravizavam índios. Os jesuítas não queriam isso. Havia uma companhia de comércio do Maranhão que explorava os fazendeiros, davam calotes, não vendiam mercadorias de boa qualidade e não pagavam um preço justo pelo açúcar produzido. Então, solução, o líder Manuel Beckman liderou essa revolta, só que ele foi enforcado, juntamente com outras lideranças, e a Companhia do Maranhão foi extinta pelo governo português. Então o governo português foi lá, sufocou essa revolta desses fazendeiros que haviam tomado o poder no Maranhão. Disseram, não, acabou, também a companhia está explorando vocês, então ela não funciona mais, porém o líder de vocês aqui será enforcado e vocês poderão inclusive comprar escravos de outras províncias. Nós vamos providenciar para que outros escravos de outras províncias, escravos negros, venham para cá, para que vocês não escravizem os índios. E aí o problema foi resolvido. Mas um problema local, principalmente contra a exploração da Companhia de Comércio do Maranhão, né? Então, Guerra das Emboabas, em Minas Gerais, durou de 1707 a 1709, conflito entre os bandeirantes paulistas e os emboabas. Os emboabas eram os portugueses, que foram para a região explorar as minas. Tá aí os líderes dos emboabas, Manuel Nunes Viana. E o líder dos paulistas era Borba Gato. Paulistas aqui, no caso, são os bandeirantes. Principal episódio, Capão da Traição. Os paulistas foram massacrados pelos portugueses. Consequências dessa Guerra das Emboabas. Bandeirantes procuraram novas jazidas em Goiás e Mato Grosso. E além do que, na região de Minas, o governador distribuiu terras auríferas para evitar novos conflitos. Então, essa aqui é interna em Minas Gerais. Mas nós temos outra lá em Pernambuco, 1710, conflito entre os senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife, que eram chamados pejorativamente de mascates pelos senhores de engenho de Recife. Bom, eles brigavam pela hegemonia do poder político entre olindenses e recifienses. Principal episódio, os fazendeiros invadem Recife e são derrotados. Recife torna-se a capital da capitania como sede administrativa, tá certo? Então, um movimento acontecido lá em Pernambuco, duas cidades brigando, mas um problema interno. Veja, sempre um problema interno, regionalista, sempre brigando aí pela exploração dos portugueses. No caso aqui, os portugueses, comerciantes, que dominavam o comércio de Pernambuco e exploravam esses senhores de engenho em termos comerciais, empréstimos, tá certo? Muito bom. Vamos ao último movimento aqui, a revolta de Vila Rica, em Minas Gerais. 1720, também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos. Causas, instalação dessa casa aí, ó. Instalação dessa casa aí, a casa de fundição, para quintar o ouro, ou seja, para cobrar o imposto do quinto real. Aproximadamente 2.000 garimpeiros, liderados por Filipe dos Santos, se revoltaram. Por quê? Porque a casa de fundição os exploravam. Depois da revolta, a revolta foi sufocada e Filipe dos Santos foi morto e esquartejado. Portugal conseguiu vencer esta revolta, né? Então tá aí 4 pequenos movimentos aí citados, movimentos regionalistas, contra a exploração de alguma coisa dos portugueses sobre os brasileiros. Depois vai haver manifestações maiores, mas isso nós vamos ver numa outra oportunidade. Um abraço, fiquem com Deus.